Então, boa noite. Essa é a nossa aula de rede de atenção à saúde, do componente de saúde pública. Então, para a gente falar um pouquinho de rede de atenção à saúde, a gente vai começar, obviamente, com o conceito. É um conceito que ele vem sendo construído desde o início, desde a época da Constituição, mas que, como um modelo de atenção à saúde, é algo um tanto recente. Então, as redes de atenção à saúde são arranjos organizativos, unidades e ações de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que a gente vai ver adiante, que são integradas por meio de um sistema de apoio diagnóstico, logístico e de gestão, que buscam garantir a integralidade do cuidado em um dado espaço-população. Então, esse conceito, eu gosto dele, que ele é um conceito bem amplo e que durante a aula a gente vai ver exatamente cada ponto que está aqui nesse conceito. Então, um pouquinho do histórico, ele é um histórico que se junta, como é um modelo de atenção à saúde, ele se junta, inclusive, com o histórico da própria APS, da Atenção Primária à Saúde. Então, em 1920, no Reino Unido, com o final da Primeira Guerra Mundial, emerge a necessidade de discutir e propor mudanças no sistema de proteção social para a população do Reino Unido. E a partir desse debate foi elaborado e divulgado um documento oficial chamado Relatório Dawson, tá? Então, o Dawson foi um médico que trabalhou na organização de emergência na Primeira Guerra Mundial. Só antes de continuar, eu vou apenas ter certeza de que está sendo gravado, ok. Tive dúvida se estava realmente, de fato, sendo gravado. Então, o relatório Dawson, que a gente também vai ver quando for abordar a atenção primária à saúde, ele consta como a primeira proposta de organização de sistemas regionalizados de saúde, que vai dar origem às redes de atenção à saúde, cujos serviços de saúde eles deveriam acontecer por intermédio de uma organização, distinguindo 3 níveis de serviços de saúde, que são os centros de saúde primários, os centros de saúde secundários e os hospitais escola. E aí a gente vê que desde 1920, no Reino Unido, né, que foi pioneiro, né, nesse estudo, a gente já via o modelo que, inclusive, é aplicado hoje aqui no Brasil, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, essa questão visa atender às necessidades da população de forma eficaz. E a gente tem um esquema que, apesar de estar em pirâmide, não é que tenha uma ideia de hierarquização, de uma coisa melhor do que a outra. É mais para a gente entender o volume. Quanto mais na base da pirâmide, maior o volume de pessoas atendidas ali. E quanto mais no topo, né, da pirâmide, maior o custo e a complexidade da densidade tecnológica. Não quer dizer que a atenção primária não seja complexa. A gente tem atividades complexas na atenção primária. Manejar uma pessoa com diabetes e hipertensão arterial é algo complexo, é algo denso, mas aqui é mais em relação a uma complexidade tecnológica, né, uma densidade tecnológica. Então, na atenção primária, que vai embarcar aí a maior parte da população, a gente tem os ambulatórios de atenção primária, unidades básicas de saúde. Na atenção secundária, a gente tem as clínicas especializadas, os pronto-atendimentos, né, as UPAs, os centros de imagem, e na atenção terciária, a gente tem os hospitais de alta complexidade, os hospitais terciários. Então, esses serviços, eles deveriam ser acessíveis a toda a população, mas não só como uma porta aberta, eles têm que ter uma organização, um arranjo de como que vai se dar o percurso da pessoa durante o seu caminho para a resolução do seu problema, não só para a resolução, mas para o atendimento longínquo, né, o atendimento integral. Oferecer cuidados preventivos e curativos, tanto no âmbito do cuidado domiciliar, quanto nos centros de saúde secundário, fortemente vinculados aos hospitais. Então, vocês podem ver aí que a gente vai ter várias ações, né? Para ter esse atendimento integral, não é só curar, a gente tem que prevenir também. E isso vai acontecer em qualquer nó dessa rede, né? Então, é tanto no âmbito do cuidado domiciliar, quanto na APS, quanto no cuidado secundário, quanto nos próprios hospitais. Então, a gente tem que ter algum modelo, alguma coisa que faça essa ordenação, que combine tudo isso, porque hoje a gente tem o quê? Algo fragmentado, cada coisinha no seu lugar. Então, a gente tem que ter uma maneira de reorganizar tudo isso para que não seja mais fragmentado. Então, o relatório Dawson, ele tem essa figura bem clássica que mostra aqui as vilas, né, os pontinhos pretos, que seriam as unidades primárias de saúde,
onde essas unidades de saúde estariam mais próximas dos cidadãos. Temos os serviços suplementares de saúde, temos, então, uma fonte de centro de serviço de saúde secundário e o hospital-escola, tá? Então, esse foi o modelo proposto por Dawson para a gente ter uma APS forte e para a gente ter uma maior resolutividade dos problemas da população. Isso proposto já desde 1920. Então, a saúde ela só pode ser assegurada mediante uma combinação de esforços de todos esses centros, de todos os atores envolvidos. Então, a gente não pode deixar só como unidade primária de saúde a questão de assegurar a saúde da população. Outro marco histórico é a reunião de Alma-Ata, que foi realizada em 1978 no Cazaquistão, e essa reunião de Alma-Ata, ela foi muito importante para a atenção primária à saúde, tá? Ela, lembrando que 1978 foi justamente quando o Brasil estava numa grande crise de assistência à saúde, antes da redemocratização, então a gente tinha ali uma deficiência do sistema privado, do sistema de previdência social e, consequentemente, da saúde, então a gente tinha essa crise, e o mundo começou a falar mais para olhar para essa atenção primária, dado que o nosso modelo naquela época era muito voltado para os hospitais terciários, tanto é que foi uma época que cresceu muito o número de hospitais e de atendimento privado à saúde, para suprir aquela falta do atendimento público. Porém, as redes de atenção à saúde, elas já constam desde a Constituição Federal, só que não de uma forma operacional, mas ela já consta ali, ó. Na Constituição de 1988, a gente já vê aqui dizendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, onde preza pela descentralização, pelo atendimento integral e pela participação da comunidade. Então, aí a gente já vê que a gente precisa dessa rede regionalizada, dado que nenhum município sozinho ele é capaz de garantir a todos os seus cidadãos, né, a todos os seus munícipes, toda a necessidade de saúde. Que foi, quando a gente teve a aula lá de normas operacionais básicas, era o que a norma tentava fazer, tentava colocar toda a responsabilidade para o município, e isso onerava os municípios, principalmente os municípios pequenos, que não tinham nem sequer dinheiro necessário para ter os equipamentos de saúde. Então, era muito difícil você onerar esses municípios pequenos, e que eles não iriam dar conta de dar toda a assistência à saúde que a população precisava. Nas leis orgânicas de 1990, né, lá na Lei 8.080 também já vem falando da rede de atenção à saúde. Então, aqui, ó, num dos itens, a gente tem regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Então, desde 1988, 1990, a gente sabia da necessidade de ter essa regionalização. A gente já tem ela presente nos documentos legais, só não tem a operacionalização ainda, né? Primeiro tentou se operacionalizar durante a década de 1990, através das normas operacionais básicas, mas aí a gente viu que ia dando errado, então ia modificando, afinal de contas, é algo ainda muito recente, então a gente tem essa tentativa e erro ainda, de tentar algum modelo, ver se dá certo, para ver se ele vai ser ultrapassado por outro modelo melhor. Então, na Constituição a gente tem essa frase, né, que integra uma rede regionalizada. As normas também já falam, que era a de 2001 e 2002, já enfatizou a regionalização do SUS, instituía um plano diretor de regionalização, então ele pedia já para ter esses planos que buscassem pactuar essa ação integrada entre municípios vizinhos. O próprio Pacto pela Saúde, em 2006, ele priorizou a regionalização e reafirmou os instrumentos, criou colegiados de gestão regional, mas também não deu para resolver, não foi um modelo ainda adequado para resolver as questões de saúde que a gente tinha. Até que em 2010, 2011, né, final de 2010, começo de 2011, a gente teve a portaria que, de fato, vai consolidar a RAS, vai operacionalizar a RAS. Então, ela vai definir que as regiões de saúde são de responsabilidade das redes de atenção à saúde, e estabelece os elementos. Então, vejam que é algo de pouquíssimos anos atrás. Então, a gente ainda está em processo de implementação. Então, essa portaria, ela define que as regiões de saúde são responsabilidade das redes de atenção à saúde,
estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS. E ela é tão importante que veio em 2011 um decreto presidencial para regulamentar a lei, para deixar lá como forma de lei. Então, esse novo modelo de atenção à saúde, ele veio como forma de lei porque ele tinha que modificar a Lei 8.080 para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Então, justamente porque a gente vê que o SUS ele está em constante processo de reorganização. Então, ele sempre tem que ser reorganizado por um outro modelo que tente dar conta de todas as demandas que a gente possui. E sempre que a gente tem essas mudanças, elas vêm em forma de portaria, ou até mesmo, se é dado o grau de importância, ela vem como forma de decreto presidencial. Esse decreto 7.508, então, ele define o que é uma região de saúde, ele define como se dá o contrato organizativo da ação pública de saúde, quais são as portas de entradas dessa rede, define as comissões intergestores, que são fundamentais para que essa rede funcione, o mapa da saúde, define o que é a rede de atenção à saúde, os serviços especiais de acesso aberto e novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, porque de acordo com cada rede você vai mudar, inclusive o protocolo de atenção a determinada saúde, a depender de para que laboratório vai aquela amostra, onde é que ele vai pegar aquela medicação, onde que ele vai fazer os exames. Então toda essa rede foi modificada e por isso a gente tem aí a partir de 2010 as portarias que vão definir como que serão esses processos, como é que vai se dar o itinerário da pessoa quando ela adentra essa rede. E uma outra coisa que reforça muito essa questão da gente ter uma rede de atenção à saúde é toda a transição que o Brasil tem vivido. Então, por exemplo, a transição demográfica. O Brasil da Constituição de 1988 não é o Brasil de hoje, é bem diferente. E principalmente em relação ao percentual de idosos. Então, a gente tem o quê? Uma queda da fecundidade e um aumento da expectativa de vida. E isso, obviamente, diminuiu o número de jovens e aumentou o percentual de idosos. Então, esse aumento de percentual de idosos, ele acaba acarretando também no aumento de doenças crônicas que terão que ser resolvidas por esse sistema de saúde. E, para além disso, a gente tem uma transição epidemiológica do país. Porque o que acontece? Antigamente, os países eram muito parecidos em termos de você ter uma grande carga de doenças infecciosas e sendo elas as maiores responsáveis pelos óbitos. Então, doenças principalmente do trato gastrointestinal, muitas crianças morriam de diarreia. Então, essas doenças infecciosas, elas eram as mais responsáveis e faziam, inclusive, com que as pessoas tivessem uma baixa expectativa de vida. No mundo, nos países mais desenvolvidos, a gente teve o quê? Uma diminuição dessas doenças infecciosas, porque muitas estão ligadas à questão de saneamento, à questão de assistência à saúde. Então, a gente tem uma diminuição dessas doenças infecciosas e um aumento das doenças crônicas, justamente por conta do aumento do envelhecimento da população, pela transição demográfica, do aumento da expectativa de vida. Então, esse é um sistema que vai justamente como uma balança, né? Eu vou diminuindo um e aumentando o outro. E isso é um movimento comum para todos os países, alguns mais tarde que outros. Então, os países em desenvolvimento estão passando por esse processo que os países desenvolvidos já passaram, tá? Só que o Brasil, ele mesmo que esteja passando por esse processo, ele ainda tem uma alta carga de doenças infecciosas, sendo responsáveis por grande parte dos óbitos. E fora isso, tem a questão da violência urbana, que tem também uma importância fatia, né, dessa transição epidemiológica. Então, a violência urbana, e aí eu não estou falando só de, por exemplo, armas de fogo, a gente está falando também do próprio trânsito. Então, o trânsito também traz essa questão da violência urbana. Então, acabou essas causas externas sendo uma importante parte desses acometimentos do perfil epidemiológico do Brasil. Então, a gente tem o que a gente chama de tripla carga de doença, né? Violência urbana, doenças infecciosas e doenças crônicas. E a questão da violência urbana e doenças crônicas, ela acaba demandando muito do sistema de saúde. Acaba demandando muito leito, é muito tempo também, muitas cirurgias, enfim, um manejo mais complicado. Isso faz com que a gente repense essa maneira de assistência à saúde, né?
Então, aqui a gente tem algumas definições, esse slide ele está no Moodle, né, para vocês poderem ler, em relação à diferença da condição aguda com a condição crônica, mas o importante aqui é a gente entender esse gráfico do envelhecimento, né, o quanto que a gente está diminuindo a base da pirâmide e aumentando aqui os idosos, principalmente as mulheres, e que, apesar disso, apesar da baixa taxa de fecundidade e da maior expectativa de vida, a gente ainda tem grupos etários crescendo bastante no país, principalmente os acima de 65 anos, aumentando bastante, os jovens com uma lenta queda ainda, porque tudo isso ainda é um reflexo do que a gente teve alguns anos atrás. E em relação às taxas de mortalidade por doenças crônicas, a gente vê o Brasil aqui despontando com altas taxas, principalmente quando comparado, por exemplo, ao Canadá e Reino Unido. Então, a gente ainda tem aí uma grande carga, né, de taxa de doenças crônicas. E também pensando nessa questão da carga de doença crônica, peraí que aumentou um pouquinho. Essa situação de saúde, ela acaba não sendo respondida adequadamente se eu tenho um sistema de atenção à saúde fragmentado, como eu tinha ali na época das CAPES, por exemplo, onde você tinha, o IAP também, onde você tinha o profissional que trabalhava, que tinha acesso, né, por carteira assinada, ele tinha acesso a esse sistema, apenas quando ele apresentava alguma doença, alguma condição, então ele procurava uma assistência hospitalocêntrica, uma assistência apenas curativa, curava e acabou. Então não tinha essa assistência integral, e isso não dá conta das doenças crônicas que a gente tem. Elas precisam de uma ação integral, elas precisam de uma ação ao longo de todo o ciclo de vida do indivíduo. Então, um sistema totalmente fragmentado, episódico, né? Apenas quando a gente tem um episódio de uma doença aguda ou de uma doença crônica que tem uma agudização, e voltado principalmente para o enfrentamento dessas emergências, ele não vai dar conta de manejar as condições crônicas que a gente tem cada vez maiores no Brasil. Então, esses sistemas de saúde fragmentados, eles têm que ser suplementados por sistemas de saúde integrados. Isso é uma realidade no mundo. Estudiosos do mundo já veem isso desde 1920. Então, os sistemas fragmentados, eles tendem a se voltar para a atenção principal de eventos agudos. Muitas vezes, acabava que o sistema de saúde ele só tinha contato com o paciente no hospital, quando ele vinha para alguma coisa aguda. Depois o paciente voltava para casa e acabou. Não tinha mais a continuidade daquele cuidado. Já os sistemas integrados, eles tendem a atuar equilibradamente sobre condições agudas e crônicas. Então, o paciente ele está mudando, o padrão das enfermidades no Brasil está mudando, as tecnologias também estão mudando. Contudo, o sistema de saúde ele precisa também mudar junto com isso, tá? Então, existe evidência crescente de que a forma atual de organização que a gente tinha até então em 2009, 2010, o atual financiamento que a gente tinha em 2009 e 2010, ele não dava conta, principalmente para o controle das doenças crônicas. Então, isso tudo traz a necessidade da rede de atenção à saúde. Então, qual é a definição de rede de atenção à saúde no seu sentido mais organizativo, no seu sentido mais de como que ela vai ser implementada? Então, elas são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde. Por que poliárquicas? Porque quando a gente falava muito ali na Constituição, lá na Lei Orgânica da Saúde, quando a gente falava muito de algo hierarquizado, né, aquela pirâmide, dava a ideia de que tinha algo embaixo e algo no topo, dava a ideia de, digamos assim, importância, como se houvesse uma hierarquia, alguma coisa mais importante que a outra. E isso não deve acontecer na rede de atenção à saúde. Ela é uma rede, essa imagem aí eu acho perfeita para definir a rede. Ela é circular, ela é horizontal, né? Então ela é algo em que todos os pontos têm igual importância, por isso que se chama poliárquico, todos têm igual importância. Então ela é uma organização poliárquica de conjuntos de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permite ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária, prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade e com responsabilidades sanitárias
e econômicas, gerando valor para a população. Então, aí vocês veem que está em negrito, coordenado pela atenção primária à saúde, porque sem essa coordenação não tem como dar certo a rede de atenção à saúde. Então, ela precisa dessa coordenação da atenção primária, porque é a atenção primária que conhece o paciente. E isso tudo vai trazer... a gente não gosta de falar que vai trazer uma economia, porque o SUS não busca uma economia no sentido privado, digamos assim, porque o privado ele procura uma economia para gerar lucro. O SUS ele não tem intenção de gerar lucro. Então não é que a gente procura uma economia, a gente procura o custo certo, a qualidade certa, o lugar certo. E se você tem uma ação coordenada, uma rede que vai ser organizada, você vai acabar tendo uma economia, mas não é economia no sentido de dar lucro, tá? E outra coisa aqui, a rede de atenção primária, ele não é simplesmente juntar os serviços e organizações, não é simplesmente juntar, vou juntar esse hospital com essa UPA, com essa UBS e juntei todo mundo, é uma rede. Não, não é meramente isso e a gente vai ver ao longo da aula. Então, aqui eu tenho também algumas características, sistema fragmentado versus rede de atenção à saúde. Não que vocês tenham que dominar isso aqui, mas é para a gente ver como a rede de atenção à saúde é um modelo que sobrepõe muito o sistema fragmentado, como ele realmente dá conta mais de responder ao que está lá na Constituição do que o sistema fragmentado. Então, vocês também podem ler posteriormente no slide que está lá no Moodle. Então, as redes de atenção à saúde, eles têm como centro de comunicação a APS, Atenção Primária à Saúde, e estruturam-se para enfrentar uma condição de saúde específica por meio de um ciclo completo de atendimento, que implica na continuidade da atenção à saúde, tanto na atenção primária, quanto na atenção secundária, quanto, necessário, também a atenção terciária à saúde. E a integralidade da atenção à saúde, ou seja, não é apenas curar, é promoção da saúde, prevenção de doença, cuidado, reabilitação e paliação. E mesmo assim, quando você termina todo esse ciclo e o paciente se encontra saudável, digamos assim, ele continua ali porque ele vai continuar na promoção da saúde e na prevenção de doença, tá? Então ele vai sempre estar dentro desse sistema. E é por isso que a gente tem a mudança daquela ideia hierárquica da pirâmide, né? Onde o centro é a atenção básica, tem a média complexidade alta, e a gente tem esse esquema aqui que é o que mais dá conta da gente entender a rede de atenção à saúde, onde no meio a gente tem a APS como comunicação dessa rede. Então, as redes de atenção à saúde, elas são organizadas por critério de eficiência, elas são integradas a partir da complementariedade, ou seja, uma região de saúde, ela vai ter que buscar naquelas regiões, naqueles municípios próximos, algo que complemente para que ela consiga dar toda a assistência para a sua população. Ela é objetivada pela provisão de atenção contínua integral, então a ideia é sempre você, na sua região de saúde, ter tudo o que é necessário para dar uma atenção contínua e integral para a pessoa que mora ali naquela região. É construída mediante planejamento e financiamento tripartite, então você tem que ter um planejamento da rede, para além do município planejar sua saúde, você tem que ter um planejamento também da região, tem que ter um plano, até porque é a partir desse plano que vem o financiamento, e esse financiamento ele é tripartite, ou seja, ele é municipal, estadual e federal. Então ele vai ter o financiamento das três partes. E também voltado para as necessidades populacionais. Então, eu tenho que conhecer aquela população para saber qual é a sua necessidade. Então, eu tenho que saber quais são as doenças mais prevalentes, eu tenho que saber quais são os fatores de risco, quais são os riscos sociossanitários que aquela população mais tem, para poder agir nessas necessidades da população. Quem vai conhecer isso é a atenção primária à saúde, né? Então, características das redes de atenção à saúde. Relações horizontais entre os pontos de atenção, né? Como eu falei, não é uma hierarquia, então todos os pontos têm igual responsabilidade, sendo a APS o centro. Centralidade nas necessidades de saúde da população, entender aquela população, saber quais são os riscos sociossanitários para agir neles. Responsabilização por atenção contínua e integral, então a região de saúde tem responsabilidade por essa atenção contínua e integral. Se um nó, é que a gente chama de nó, né, esses nozinhos aqui da rede, se um nó não deu conta de resolver, por exemplo, se a UBS não deu conta de resolver um caso agudo, tem que ir para uma
instância de maior complexidade para tentar resolver. Por exemplo, a UPA. Se a UPA não conseguiu resolver, vai para o hospital terciário para tentar resolver. Então, você sempre tem que buscar esse atendimento integral. Cuidado multiprofissional e compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados sanitários e econômicos, né? A economia, como eu falei, naquele ponto de vista de realmente ser mais custo-efetivo, não visando lucro, obviamente. Então, gente, esses slides que vêm agora, eles são tipo um resumão da portaria que cria a RAS, porque a portaria é enorme, ela tem várias páginas. Então, eu vou aqui tentar mostrar cada elemento constitutivo, tá? Apresentar para vocês, para, de uma forma bem completa, assim, vocês entenderem tudo que está ali na portaria. Então, são 3 os elementos constitutivos da RAS: população, estrutura operacional e modelos de atenção à saúde, sendo a estrutura operacional dividida em 5 itens. Então, esses 3 elementos são os 3 elementos constitutivos da rede de atenção à saúde. O primeiro é a população. A população, ela deve ser conhecida e estar registrada, ou seja, ela tem que estar adscrita. Então, isso aí vai ser função da atenção primária à saúde, né? Então, o processo de territorialização, cadastramento das famílias, classificação das famílias por risco sociossanitário, vinculação das famílias à APS, com isso é importante que as pessoas estejam cadastradas nas unidades básicas de saúde, ou seja, a população adscrita. E a população, ela é um elemento constitutivo da RAS, porque a RAS é feita para a população. Então, é interessante que a gente tenha aí a população como um elemento constitutivo da rede. Já em relação às estruturas operacionais, né, estrutura operacional, nós temos o Centro de Comunicação da RAS, que é a APS, Atenção Primária à Saúde. Então, a Atenção Primária à Saúde, ela está mais próxima dos usuários. Ela é aquela que vai estar em todos os territórios do município. E ela deve desempenhar ações de saúde e também fazer a ligação entre os demais pontos de atenção à saúde. E é esse o grande desafio até da rede, principalmente com alguns pontos, como, por exemplo, a UPA. A UPA geralmente é um ponto que é intermediário, né, entre hospital e unidade básica de saúde. E às vezes é difícil a UPA conversar com as unidades básicas de saúde. Então, esses são pontos que a gente precisa sair melhorando, né? Pontos de atenção secundário e terciário. Então, são os pontos da rede nos quais a gente vai ofertar serviços especializados, com diferentes densidades tecnológicas, como, por exemplo, as UPAs, que vão ser os serviços de atenção secundária, ou as clínicas especializadas, então uma clínica especializada de infectologia para tratamento de tuberculose e hepatite, uma clínica especializada em endocrinologia. Então, essas clínicas especializadas de oncologia, são os serviços de atenção secundária, que vão ser profissionais que a gente não vai poder ter, né, em todas as unidades básicas de saúde. Não dá para a gente ter esses especialistas em todas as unidades de saúde, então tem que realmente ser um ponto dessa rede. E também os hospitais terciários, que aí são de alta densidade tecnológica, onde vai estar também os instrumentos maiores, né, cirurgia, por exemplo. Sistemas de apoio são serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde. Por exemplo, centro de diagnóstico e terapêutica. Então, uma máquina de ressonância, uma máquina de raio-x, é um sistema que ele vai ser necessário em todos os pontos. Tanto a APS vai precisar, quanto a UPA, quanto os centros de especialidades. Então, todos eles vão precisar desse centro. Assistência farmacêutica, fisioterapia, sistema de informação à saúde também é um sistema que vai agir em qualquer ponto da RAS. Então, o SINAM vai estar presente, as vigilâncias. Então, são pontos que são transversais a qualquer item onde esteja aquela população. Um momento que eu ouvi, eu não sei se foi uma pergunta que surgiu. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, eu acho que foi alguém que entrou, né? Nós não temos a pergunta. Pensei que alguém tinha lançado uma pergunta. Temos o sistema de apoio logístico, onde a gente tem o cartão nacional do SUS, prontuário clínico, prontuário eletrônico, né? Sistema de transporte para levar a pessoa, por exemplo, da UBS
para uma UPA ou para levar a pessoa para um centro de especialidades, sistema de acesso regulado à atenção, que tem o CISREG na maioria dos locais. Aqui eu acho que é GENCOM, se eu não me engano o nome, né? Porto Alegre tem um sistema diferenciado, que é justamente esse sistema que vai fazer referência e contra-referência para esses outros pontos de atenção à saúde. Eu estou aqui na UBS, estou acompanhando o paciente, mas eu tenho uma suspeita oncológica, mas eu sou uma médica de saúde da família, então eu vou contar tanto com outros pontos de atenção, né, para encaminhar primeiro diagnóstico, então eu vou precisar do sistema de apoio diagnóstico, dado que tem um diagnóstico, vou precisar do ponto de atenção secundária, uma clínica especializada, ou no caso de uma terapêutica, pode ser que precise de uma atenção hospitalar. Então, tudo isso a gente tem um sistema de informação que regula esse acesso, tá? Então, a gente tem esse sistema de referência e contra-referência. E, por último, da estrutura operacional, a gente tem a governança, né? A governança, ela é considerada um fenômeno mais amplo que governo ou governabilidade. Por quê? Porque, além das instituições públicas, ela é constituída também por mecanismos informais não governamentais, que é, por exemplo, a participação da população. E isso permite que vários atores, né, nessas comissões intergestores, vários atores que são diretamente afetados por esse sistema, né, que são sociedade organizada, enfim, eles vão participar desse processo, também dessa negociação, porque as redes de atenção à saúde, as regiões de saúde, são também um constante processo de negociação. Uma cidade tem que negociar com a outra também. Então, a gente tem aí negociação entre, muitas vezes, gestores diferentes, né, a depender também dos prefeitos e de outros atores envolvidos, secretários de saúde. Então, essa governança, ela é importante para garantir o acesso universal à saúde. É justamente essas comissões intergestores que vão verificar essa questão também de pactuação entre os municípios que fazem parte da região de saúde, tá? E o modelo de atenção à saúde, que é de acordo com a situação epidemiológica brasileira, ou seja, o modelo fragmentado previamente existente não dá conta. Então, a RAS, ela vem como um modelo de atenção à saúde, principalmente voltado para condições agudas e condições crônicas. Então, a gente vai ter uma rede específica de emergência e urgência, por exemplo, e vai ter redes específicas para cada condição, justamente como um elemento constitutivo. Ele vai ser uma nova rede que vai mostrar como que vai ser o itinerário do paciente nesse sistema. Então, dos elementos constitutivos da RAS, a população, ela é definida, tá? Os territórios, eles são singulares, a população é organizada em família, ela é cadastrada e registrada em subpopulações de acordo com o seu risco sociossanitário, tá? E com isso ela vai ser classificada. E dessa forma, você vai poder ter ação, não só curativa, mas também ação de prevenção, promoção à saúde, de acordo com o conhecimento dessa população. As regiões de saúde, elas têm tamanhos diferentes, elas não têm simetria, tá? E elas vão depender de que, basicamente, uma região de saúde, ela contemple tudo que é necessário para a integralidade da assistência à saúde daquela pessoa, tá? Então, as regiões de saúde, elas são divididas de uma forma não muito simétrica, vai depender do que tem em cada município, de que cada município é pactuado, tá? Atualmente, a gente tem 30 regiões de saúde no Rio Grande do Sul. A gente tem que entender também como que é a distribuição nesse estado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, 90% dos municípios são de médio e pequeno porte, então é importante a gente ter essas regiões de saúde, e 55% da população reside em municípios de grande porte, tá? Por isso que os equipamentos de alta densidade tecnológica são mais condensados nesses municípios de grande porte. Então, a região de saúde é um espaço geográfico contínuo, constituído por um agrupamento de municípios limítrofes. Também não dá para você ter uma região aqui e um outro município lá longe ser dessa região. Tem que ser limítrofe para facilitar o transporte e a agilidade na resolução de saúde dos munícipes, né? Então, falando um pouquinho da atenção primária na rede de atenção à saúde. Como a gente já falou, a atenção primária é que mais vai buscar os princípios do SUS, a integralidade, a longitudinalidade,
a coordenação, orientação familiar. De preferência, ela vai ser o primeiro contato para que aquela pessoa ela não seja uma desconhecida quando chega no hospital. Então, de preferência, ela ser o primeiro contato, a equipe de saúde daquele local conhecer aquela família, conhecer as pessoas que mais têm necessidades, né, promover a equidade. Então, conhecer aquelas pessoas que são mais usuárias de medicação, então, conhecer quais são as pessoas que têm mais necessidade. E a atenção primária à saúde, então, ela vai estar no município, né? E vai ter as funções essenciais de resolubilidade, comunicação e responsabilização. No próximo nível, a gente tem a atenção secundária, que é um dos nós da RAS, né? A RAS, pensa bem na RAS como uma rede, né? E tem os nós. Então, a atenção secundária, ela vai estar na microrregião. E aí ela vai ter, por exemplo, a média complexidade, que vão ser os especialistas, que não podem estar em todas as unidades básicas de saúde do país, né? Então, os especialistas, eles vão cumprir um papel de interconsultor e suporte da APS. Então, tem que ter essa comunicação entre os centros de especialidades e a APS, por isso que é a APS que tem que ordenar essa porta de entrada, é a APS que tem que encaminhar o paciente para o especialista. E isso se dá muito pela combinação dos sistemas logísticos, que é aquele sistema que a gente falou como sendo um dos componentes da RAS, porque eles vão ter que ter um cartão ID próprio, o número do SUS, né? Vão ter que ter um prontuário eletrônico que seja acessível em todos os pontos da RAS, para que a gente não tenha um prontuário em cada local, então a gente vai ter que ter a unificação desses prontuários. Sistema de regulação, né? Um CIS-REG, no caso aqui o GENCOM, e o sistema de transporte para levar essas pessoas para os outros pontos de atenção para ter a sua saúde garantida. E isso é o que vai garantir a integração, né? E o sistema de pagamento, ele deve ser por orçamento global. Então, por isso que a gente tem que ter essas comissões intergestoras para ver a questão, não é só o orçamento da atenção primária, secundária, terciária, mas o orçamento também da região, não só do município, mas o orçamento da região. E por isso que tem que ser sempre pactuado. No caso da atenção terciária de alta complexidade, ela se dá na macro-região, é também um dos nós da RAS, e ela deve ser alocada de acordo com as necessidades da micro e das macro-regiões, e deve cumprir a função de responder às condições principalmente agudas, ou os momentos de agudização das condições crônicas. Por exemplo, uma pessoa tem diabetes mellitus, ela está sendo orientada ali na APS, mas ela teve um manejo não muito correto e ela acabou tendo um quadro agudo. Então, ela vai para alta complexidade, resolve esse quadro agudo, quando estabilizar e melhorar, ela volta para o seu manejo normal na APS. Só que na atenção terciária, essas atenções às condições agudas ou agudização de condições crônicas, elas têm diretrizes clínicas bem específicas. Então, a gente tem aqueles protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e a atenção terciária, ela vai também trabalhar com elementos temáticos, o que vai ajudar na sua organização e como que ela se comunica com outros pontos da rede. Então, aqui, para a gente entender um pouco, a gente tem a atenção primária, secundária e terciária, a gente consegue ver os limites delas, né? A atenção primária no município, nos centros de saúde da família, a atenção secundária geralmente na UPA e nas clínicas especializadas, e a atenção terciária nos grandes hospitais. Mas a gente tem aqueles sistemas que são, como a gente fala, transversal, ó, eles vão pegando tudo, que são sistemas logísticos e sistemas de apoio. Eles são transversais porque eles devem acontecer em todos os níveis de atenção, que é o sistema de acesso regulado, né, o sistema de regulação, registro eletrônico, sistema de transporte, sistema de apoio diagnóstico, assistência farmacêutica, teleassistência e sistema de informação em saúde. E essa articulação de tudo isso, ela é muito importante para a gente ter custo-efetividade, porque a gente vai também diminuir duplicidade, né? Muitas vezes a gente tem duplicidade, isso é importante. Eu já vi muitos casos de uma pessoa que ela era poliqueixosa, então ela acabava tendo vários especialistas cuidando dela, quando podia ter aí uma otimização não só dos especialistas que cuidavam dela, mas também dela não precisar pegar um transporte para ir em cada um desses especialistas. Então, isso ajuda também, por isso que tem que ter uma ordenação da APS para identificar esses erros e tentar tornar o sistema mais custo-efetivo. E, gerando tudo isso, a gente tem a governança, né? A Comissão Intergestores Regionais, que vai se reunir, vai pactuar, enfim,
essa parte bem de gestão de como os recursos vão acontecer e como é que vai dar essa pactuação entre os municípios que fazem parte da mesma região. Então, a gente vai ter aí a multiplicidade de poderes públicos, né, que se interconectam. Então, a gente vai ter aí o poder público municipal, estadual, e tudo isso vai ter que se interconectar e um vai depender do outro, né? Então, a gente vai ter aí essas pactuações, até mesmo porque nem todo município ele vai conseguir dar conta de resolver todo o problema dos seus munícipes. Então, o modelo lógico de atenção, ele basicamente tem dois modelos. O modelo de atenção à condição aguda e de condição crônica, tá? O modelo de atenção de condição aguda, ele não acontece só no hospital, ele acontece na UPA, ele acontece até na APS também, em atenção primária à saúde. E ele geralmente é organizado por uma classificação de risco, né? Então, a gente conhece aquela classificação de risco, que é por cor, né? Geralmente azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, que vai dizer em quanto tempo aquele problema tem que ser atendido. Já o modelo de atenção às condições crônicas, ele começa desde a prevenção ali embaixo, que a prevenção, ela vai pegar toda a população, até o autocuidado, né? O suporte ao autocuidado, que é a gente dar aquele suporte para que a pessoa, por exemplo, promova a saúde, é aquele suporte nutricional, aquele suporte de atenção de atividade física, né? Então, ele é um suporte que ele vai muito ser responsabilidade da própria pessoa, mas ele tem uma pontinha também de responsabilidade do profissional de saúde, porque o profissional de saúde ele também tem que auxiliar nesse processo de promover a saúde. Então, a gente vai ter aqui também o manejamento das doenças, no caso dos fatores de risco. Então, aí uns 15%, por exemplo, que são aqueles pacientes obesos ou os pacientes hipertensos, que a gente vai ter que manejar esse risco para que não se torne uma doença grave. Então, grande parte ainda é responsável pelo autocuidado, mas uma grande parte também pelo manejo que o profissional de saúde e a instituição de saúde vai dar. E a gente tem, então, ali na ponta, os pacientes de alta complexidade, que são os pacientes, os casos a serem manejados. Então, ali, a doença já instalada, por exemplo, diabetes, câncer, onde você vai ter uma grande responsabilização do cuidado profissional, né? E um pouco da responsabilização também da pessoa. Então, no caso das condições agudas, todo mundo conhece bem, né, esse sistema Manchester de classificação de risco, onde a gente, quando chega, os hospitais e as UPAs, por exemplo, pronto atendimento, eles têm que ser porta aberta, ou seja, eles têm que aceitar o paciente assim que ele chega, independente de onde ele veio, ele não precisa vir referenciado por uma unidade básica de saúde, por exemplo, e aí a gente passa por uma triagem e é classificado. E de acordo com essa classificação, a gente tem aí o tempo resposta, né? E isso acontece no hospital, nas UPAs e nas próprias unidades básicas também. Já as condições crônicas têm aquele esquema que eu expliquei rapidamente no slide anterior, ou seja, embaixo a gente tem toda a população sendo atendida com atividades de prevenção de doença, atividades de promoção à saúde e acompanhamento, né? E aí a gente tem ali o quê? Justamente a ação dos determinantes sociais de saúde que a gente viu, né? Então, os determinantes sociais de saúde, eles vão definir as pessoas também irem para as outras partes. Então, por exemplo, a subpopulação com fatores de risco ligado a comportamento de estilo de vida, que é aquele determinante de saúde mais proximal, ou seja, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que se alimentam mal, comem muito ultraprocessado, enfim, a condição que a gente tem hoje em dia da população mundial em geral, que a gente teve essa transição nutricional, né? Antigamente a gente tinha mais doenças infecto-contagiosas e crianças morrendo por desnutrição. Hoje a gente tem um pouco de desnutrição também, mas tem uma alta carga de obesidade infantil, por exemplo, por conta desse estilo de vida, de consumo dos ultraprocessados serem mais baratos para se adquirir, enfim, todas essas condições socioeconômicas. E aí a gente vai ter que ter intervenções mais diretas para essa pessoa, né? São intervenções do tipo de prevenção, de controle, né, daquele risco. Então, a gente vai ter aí a promoção de saúde através de tentar promover essa alimentação mais saudável, essas atividades físicas, lembrando que, como a gente vai ver, né, em promoção de saúde, como a gente viu em determinados sociais, são condições que não dependem só do indivíduo.
A alimentação saudável não depende só do indivíduo. Qual é o acesso que o indivíduo tem a essa alimentação saudável? Não só acesso em termos, principalmente em termos financeiros, né? Mas também acesso em termos de poder dispor de um tempo para preparar seu alimento, quando tem que trabalhar, enfim, toda uma condição socioeconômica que tem por trás. E aí vem vindo as outras etapas, né? Que é já a gestão da condição de saúde, se é uma pessoa com hipertensão, com obesidade, que é também uma subpopulação com a condição crônica completa, que vai ter que ser manejada. Então, basicamente, as condições crônicas tendem a seguir essa linha de cuidado, tá? E para as condições crônicas, a gente tem as redes temáticas. As redes de atenção à saúde são bem recentes, como a gente viu, portaria de 2011, basicamente, porque dezembro de 2010 é basicamente 2011, então são muito recentes, né? 12 anos, 13 anos, né? Bem recente. E uma das maneiras de lidar com essas condições crônicas, tá? A maneira de lidar com as condições agudas é através de uma rede temática chamada Rede de Urgência e Emergência, que é a RUE. Então, a Rede de Urgência e Emergência é toda uma rede, é uma aula só sobre ela. Então, é toda uma rede que vai ter para a gente dar conta de casos agudos. Essa rede inclui o quê? Inclui principalmente o hospital, né? Que aí vai ter hospitais credenciados, por exemplo, para atendimento de problemas neurológicos, para atendimento de trauma, para atendimento de doenças cardíacas, cardiovasculares, então a gente vai ter oncologia, então a gente vai ter essas especialidades. E também tem outros campos da rede de urgência e emergência, como o SAMU, que faz parte da rede de urgência e emergência, as próprias UPAs fazem parte da rede de urgência e emergência. Também a atenção primária à saúde, ela vai fazer parte de tudo, a atenção primária à saúde, e ela também vai manejar esse caso, principalmente na reabilitação, se ele vai precisar de uma assistência domiciliar, depois para recuperação. E temos aí também alguns elementos extras. A gente viu agora recentemente com os desastres da enchente aqui, que é a Força Nacional de Saúde, que é uma força do SUS, que ela monta hospitais, pronto atendimentos que são montados em algum local. Aqui a gente tem a força lá na UPA Moacir Sclay, sei lá, esqueci como é que pronuncia. E aí ele traz profissionais, médicos, enfermeiros de vários locais do Brasil pelo Poder Federal, né? Então o Poder Federal vai e age numa situação de emergência. Que situação de emergência é essa? Geralmente emergências climáticas, né? Desastres naturais, ou condições específicas, como, por exemplo, atendimento aos indígenas e Yanomami, quando tivemos, né, no ano passado. Então, nessas situações especiais que demandam uma assistência à saúde muito rápida, a gente tem a Força Nacional de Saúde. Então, tudo isso faz parte da rede de urgência e emergência, que é na condição aguda. Já em relação às condições crônicas, a gente tem algumas redes temáticas. Elas estão constantemente sendo implementadas. Então, a gente tem, a partir de 2011, começou a primeira, que foi a Rede Cegonha. A Rede Cegonha foi a primeira a ser implementada. E aí você tem até 2014 algumas redes, que são a Rede de Cegonha, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência, Rede de Atenção Psicossocial, que vai incluir também CAPS, CAPS-AD, e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Cada portaria dessa vem descrevendo direitinho o que é a rede. Por exemplo, a Rede Cegonha, que é para assistência materno-infantil da gestação, parto e puerpério, ela tem toda uma lista de condições que o hospital, a cidade tem que ter, e se ela preencher todos esses requisitos, ela vai ganhar esse financiamento específico para essa rede, para ser aplicado nessa rede, tá? Para a gente ter os indicadores melhorados. Então, essas redes, cada rede tem a sua portaria própria, cada rede seria uma aula à parte. Então, eu trouxe aqui para vocês saberem que existem essas redes e que cada uma vai definir como que vai se dar a atenção, né? Então, a Rede Cegonha vai definir quais são os exames feitos no pré-natal, como que vai se dar essa assistência no parto, essa assistência no puerpério. Então, a rede vem descrevendo ali o que deve ser feito e
onde deve ser feito. Ah, a gestante no município pequeno tem uma condição de risco. Para que município ela vai ser referenciada para um cuidado especializado dessa gestação de risco? Enfim, todas essas questões. UTI neonatal, onde estão os leitos de UTI neonatal? Tudo isso tem que ser previsto na rede, tá? E como perspectivas futuras, é claro, a gente ainda está na consolidação das redes de atenção à saúde, tem só 13 anos. Atualmente é um modelo que a gente acha que é o modelo necessário para dar conta da situação de saúde atual. Claro, modelos são propostos, implementados e superados a toda hora, mas atualmente é o nosso modelo. Ele tem demonstrado que melhora os resultados sanitários das condições crônicas. Eles têm demonstrado também como uma diminuição de referência a especialistas e hospitais. Quando você tem a APS ordenando esse cuidado, referenciando para os especialistas e para os hospitais, você tem o quê? Você desafoga os hospitais, né? Antigamente, os mais velhos vão lembrar como os hospitais eram sobrecarregados quando você não tinha UPAs e centro de saúde da família e todo mundo corria para o hospital. Então, isso otimiza também, né? E, consequentemente, melhora a assistência. Aumenta a eficiência dos sistemas de atenção à saúde, produzem serviços mais custo-efetivos, né? A gente veio falando aí da economia, e aumenta a satisfação das pessoas usuárias. Elas não vão ficar muito tempo esperando em algum local, vão ser referenciadas para algo específico. Claro, é algo que está sendo implementado aos poucos, é algo que a gente sabe que o SUS é subfinanciado, vai ter muito problema, vai ter problema ainda de assistência, e tem muito trabalho ainda para ser feito. Mas no papel, teoricamente, ele é o que a gente deve preconizar e buscar como modelo de atenção à saúde, tá? Alguma dúvida?